As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais do setor bancário no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do sistema financeiro brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Ricardo Almeida e eu trabalho como funcionário especializado em cofres e câmaras blindadas do Banco do Brasil há 17 anos. Durante toda a minha carreira, tive acesso às áreas mais restritas e seguras das agências bancárias, locais onde apenas funcionários com autorização especial podem entrar. Desenvolvi expertise em sistemas de segurança, mecanismos de abertura de cofres, protocolos de acesso a câmaras blindadas e manutenção de equipamentos de proteção patrimonial. Minha função específica envolve a manutenção e operação dos cofres principais das agências, verificação da integridade das câmaras blindadas, controle de acesso aos sistemas de segurança máxima e supervisão dos procedimentos de abertura e fechamento das áreas mais críticas dos bancos. É um trabalho que exige extrema responsabilidade, discrição absoluta e conhecimento técnico especializado sobre sistemas de proteção financeira. Durante meus primeiros 15 anos de carreira, enfrentei situações desafiadoras que testaram minha competência profissional e meu conhecimento técnico. Resolvi problemas complexos em sistemas de travamento de cofres, identifiquei falhas de segurança em câmaras blindadas, participei de atualizações tecnológicas em sistemas de proteção patrimonial e treinei dezenas de novos funcionários nos protocolos rigorosos de segurança bancária. Sempre me orgulhei da natureza técnica e precisa do meu trabalho. Cofres e câmaras blindadas são sistemas mecânicos e eletrônicos que funcionam segundo princípios físicos bem estabelecidos. Não há mistério, não há ambiguidade, não há espaço para o inexplicável. Ou um cofre está fechado corretamente, ou não está. Ou uma câmara blindada está funcionando adequadamente, ou apresenta algum problema técnico identificável e solucionável. Mas o que comecei a vivenciar nos últimos 2 anos do meu trabalho mudou completamente essa percepção científica e racional que eu tinha sobre sistemas de segurança bancária. Descobri que existem aspectos da realidade que transcendem explicações técnicas, fenômenos que desafiam nossa compreensão sobre os limites entre o possível e o impossível, experiências que questionam tudo o que achamos que sabemos sobre a natureza física dos ambientes onde trabalhamos. Tudo começou numa sexta-feira gelada de junho do ano passado, durante um plantão noturno de manutenção na agência central do Banco do Brasil em São Paulo. Era um prédio histórico, construído na década de 1940, com subsolo profundo onde ficavam localizados os cofres principais e as câmaras blindadas mais importantes da instituição. Minha tarefa naquela noite era realizar uma verificação completa dos sistemas de segurança após a instalação de novos equipamentos eletrônicos. O protocolo de manutenção noturna exigia que eu trabalhasse sozinho, devido à natureza confidencial dos sistemas que precisava acessar. Apenas funcionários com clearance de segurança máxima podiam estar presentes durante verificações dos cofres principais. Era uma rotina que eu conhecia perfeitamente, tendo realizado centenas de procedimentos similares ao longo da carreira. Cheguei ao banco às 10 da noite, passei por todos os protocolos de identificação e autenticação e desci até o subsolo, onde ficavam localizadas as instalações de máxima segurança. O ambiente era familiar, corredores bem iluminados, câmeras de segurança em funcionamento, sistemas de ar-condicionado mantendo temperatura controlada e o silêncio característico das áreas blindadas. Minha primeira tarefa era verificar o funcionamento do cofre principal, uma estrutura massiva de aço especial com mais de 2 toneladas, equipada com sistemas de travamento eletrônico e mecânico redundantes. O cofre havia recebido atualizações no software de controle de acesso durante a semana, e eu precisava confirmar que todos os mecanismos estavam operando corretamente. Segui os procedimentos padrão de abertura, autenticação biométrica, inserção das chaves mestras, digitação dos códigos de acesso e ativação da sequência de destravamento. Todo o processo transcorreu normalmente, com todos os indicadores eletrônicos confirmando o funcionamento adequado dos sistemas de segurança. Quando a pesada porta do cofre finalmente se abriu, revelando o interior da câmara blindada,
Encontrei algo que deveria estar completamente vazio naquele horário. Todas as operações bancárias haviam sido encerradas há horas. Todo o numerário havia sido contabilizado e guardado seguindo protocolos rigorosos. Não deveria haver nada além dos equipamentos de segurança no interior do cofre. Mas havia alguém lá dentro. Era um homem de aproximadamente 50 anos, vestindo terno escuro, impecavelmente alinhado, sentado calmamente numa cadeira que definitivamente não deveria estar presente no interior da câmara blindada. Ele estava de costas para a entrada, virado em direção à parede do fundo do cofre, como se estivesse observando algo que eu não conseguia identificar. Minha primeira reação foi de choque total e confusão absoluta. Como era possível que alguém estivesse dentro de um cofre que havia sido fechado e lacrado seguindo todos os protocolos de segurança? Como essa pessoa havia entrado sem acionar os sistemas de alarme? Quem era aquele homem e o que estava fazendo numa área de acesso extremamente restrito? Chamei pela pessoa, mas ela não respondeu nem se moveu. Permaneceu na mesma posição, sentada e imóvel, como se não tivesse ouvido minha voz. Aproximei-me cautelosamente, tentando entender a situação e avaliando se poderia representar algum tipo de ameaça à segurança. Quando cheguei mais perto, percebi que havia algo profundamente perturbador na imobilidade absoluta daquela figura. A pessoa não estava apenas quieta, estava completamente estática, sem nenhum movimento de respiração, sem nenhum sinal de vida. Era como se fosse uma estátua perfeitamente realística de um ser humano. Contornei a cadeira para ver o rosto da pessoa e descobri algo que me gelou completamente. Não havia rosto. Onde deveria estar a face do homem, havia apenas uma superfície lisa e uniforme, como se a cabeça tivesse sido moldada sem características faciais. Não havia olhos, nariz, boca ou qualquer traço que indicasse humanidade. Recuei imediatamente, com o coração disparado e as mãos tremendo. Peguei o rádio para comunicar a situação à central de segurança. Mas quando olhei novamente para o interior do cofre, a figura havia desaparecido completamente. A cadeira também não estava mais lá. O cofre estava vazio, exatamente como deveria estar. Fiquei parado por vários minutos tentando processar o que havia acabado de presenciar. Verifiquei novamente todos os sistemas de segurança. Procurei por sinais de que alguém pudesse ter entrado ou saído do cofre. Examinei cada centímetro do interior da câmara blindada. Não havia nenhuma evidência física de que alguém tivesse estado ali. Decidi não reportar o incidente naquela noite, assumindo que poderia ter sido uma alucinação causada por estresse ou cansaço acumulado. Completei o restante da verificação de manutenção sem mais intercorrências e saí do banco convencido de que havia imaginado toda a situação. Mas 3 semanas depois, aconteceu novamente. Desta vez estava realizando manutenção numa agência diferente, no centro de Brasília, numa câmara blindada menor utilizada para guarda de documentos importantes e valores menores. O procedimento era similar: trabalho noturno, sozinho, verificação completa dos sistemas após atualização tecnológica. Quando abri a câmara blindada, encontrei a mesma figura sentada na mesma posição, de costas para a entrada, observando a parede do fundo. Desta vez não havia cadeira. A pessoa estava sentada diretamente no chão de metal da câmara, mas a postura e a imobilidade eram idênticas ao primeiro encontro. Não me aproximei. Permaneci na entrada da câmara, observando atentamente a figura, tentando entender o que estava acontecendo. Durante 15 minutos a pessoa permaneceu completamente imóvel, sem nenhum sinal de movimento ou respiração. Então, gradualmente, começou a se dissolver. Não desapareceu instantaneamente como na primeira vez. Foi um processo lento de dissolução, como se a figura fosse feita de fumaça ou névoa que gradualmente se dispersava no ar. Primeiro as extremidades se tornaram translúcidas, depois o tronco, até que finalmente não restou nada além do espaço vazio da câmara blindada. Desta vez documentei tudo o que consegui observar, anotando horários, detalhes da aparição, características do ambiente, condições dos equipamentos de segurança. Comecei a suspeitar que estava lidando com algo que transcendia explicações convencionais, algum fenômeno que minha formação técnica não conseguia abordar adequadamente. Durante as semanas seguintes, pesquisei discretamente sobre fenômenos similares em ambientes bancários.
Conversei informalmente com colegas experientes, procurei relatos de outras pessoas que trabalhavam em áreas de segurança máxima, busquei informações sobre a história dos prédios onde havia presenciado as aparições. Foi através dessas conversas que descobri informações perturbadoras sobre o passado dos edifícios bancários onde havia tido as experiências. Ambos os prédios tinham sido construídos sobre locais com histórico sombrio. O Banco de São Paulo havia sido erguido sobre um antigo cemitério desativado no século XIX, e o Banco de Brasília ocupava o terreno onde havia funcionado uma prisão política durante a ditadura militar. Mais inquietante ainda era descobrir que outros funcionários também haviam relatado experiências estranhas naqueles locais ao longo dos anos. Seguranças noturnos mencionavam sensações de serem observados. Operadores de sistemas eletrônicos relatavam equipamentos que funcionavam sozinhos. Técnicos de manutenção descreviam sons inexplicáveis vindos das câmaras blindadas. Todas essas informações eram compartilhadas informalmente, em conversas reservadas, porque ninguém queria comprometer sua reputação profissional, relatando oficialmente fenômenos que poderiam ser interpretados como alucinações ou instabilidade mental. O setor bancário exige credibilidade absoluta, e qualquer questionamento sobre a sanidade mental de um funcionário poderia resultar em demissão imediata. 2 meses depois da segunda aparição, fui designado para uma tarefa especial: verificação completa dos sistemas de segurança do Banco Central Regional, uma instalação subterrânea com múltiplas câmaras blindadas e cofres de segurança máxima. Era o trabalho mais importante da minha carreira, uma responsabilidade que demonstrava a confiança da instituição na minha competência técnica. O Banco Central Regional era uma fortaleza subterrânea localizada 5 andares abaixo do nível da rua, com sistemas de segurança que incluíam câmaras blindadas do tamanho de salas inteiras, cofres com mecanismos de travamento que exigiam autorização de múltiplas pessoas e protocolos de acesso tão rigorosos que levavam horas para serem completados. Minha tarefa era verificar a integridade de todos os sistemas após uma grande modernização tecnológica que havia durado 6 meses. Precisava testar cada cofre, cada câmara, cada mecanismo de segurança, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente antes que a instalação voltasse à operação normal. O trabalho exigia 3 noites consecutivas de verificação, devido à complexidade e quantidade de sistemas que precisavam ser testados. Durante as 2 primeiras noites, tudo transcorreu normalmente. Os equipamentos funcionavam adequadamente. Os protocolos de segurança operavam conforme especificado. Não havia nenhuma anomalia técnica. Foi na 3ª noite que tudo mudou drasticamente. Estava verificando a maior câmara blindada da instalação, uma sala do tamanho de um apartamento pequeno, protegida por paredes de aço de meio metro de espessura e sistemas de travamento que exigiam autenticação de 5 funcionários diferentes para serem abertos. Era o cofre mais seguro de todo o sistema bancário brasileiro. Quando a pesada porta finalmente se abriu, revelando o interior da câmara, encontrei algo que não deveria ser possível. Dezenas de pessoas sentadas em cadeiras organizadas em fileiras, todas de costas para a entrada, todas observando a parede do fundo da câmara em silêncio absoluto. Eram homens e mulheres de diferentes idades, vestindo roupas de épocas diferentes, alguns com trajes formais modernos, outros com vestimentas que pareciam ser de décadas passadas. Todos mantinham a mesma postura imóvel que havia observado nas aparições anteriores, sem nenhum movimento, sem nenhum sinal de respiração. Desta vez não recuei. Aproximei-me lentamente, examinando cada figura, tentando entender o que estava presenciando. Quando cheguei próximo o suficiente para ver os rostos das pessoas na primeira fileira, descobri que todas tinham a mesma característica perturbadora. Nenhuma possuía face definida, apenas superfícies lisas, onde deveriam estar os traços humanos. Mais perturbador ainda era o que elas estavam observando na parede do fundo da câmara. Havia uma espécie de tela ou projeção mostrando imagens em movimento, como se fosse um filme sendo exibido. As imagens mostravam cenas de transações bancárias, pessoas depositando e retirando dinheiro, operações financeiras acontecendo em tempo real.
Percebi que estava vendo transmissões ao vivo de agências bancárias em funcionamento. Podia identificar algumas das agências pelas características arquitetônicas, reconhecia funcionários que conhecia pessoalmente, observava clientes realizando operações rotineiras. Era como se aquelas figuras estivessem monitorando constantemente todas as atividades do sistema bancário brasileiro. Permaneci observando por mais de 1 hora, fascinado e aterrorizado pela descoberta. As figuras nunca se moveram, nunca reagiram à minha presença, mantiveram concentração absoluta nas imagens que eram projetadas na parede. As cenas bancárias se alternavam continuamente, mostrando diferentes agências, diferentes operações, uma vigilância abrangente de todo o sistema financeiro. Então, gradualmente, as figuras começaram a se dissolver simultaneamente, da mesma forma que havia observado anteriormente. Foi um processo coordenado, como se todas estivessem conectadas por algum mecanismo invisível. A tela na parede também se desvaneceu, deixando apenas a superfície metálica normal da câmara blindada. Quando o processo de dissolução terminou, fiquei sozinho numa câmara completamente vazia, como se nada tivesse acontecido. Mas desta vez havia uma diferença importante. No chão da câmara, havia centenas de pequenos objetos metálicos que definitivamente não estavam lá antes das aparições. Eram moedas antigas, algumas tão antigas que não conseguia identificar sua origem ou período histórico. Havia moedas de ouro com inscrições em idiomas que não reconhecia, moedas de prata com símbolos estranhos, moedas de metais que pareciam não existir na tabela periódica. Todas estavam perfeitamente conservadas, como se tivessem sido cunhadas recentemente. Coletei algumas das moedas para análise posterior e saí da câmara blindada profundamente perturbado pela experiência. Pela primeira vez, tinha evidência física dos fenômenos que havia presenciado, prova tangível de que algo inexplicável estava acontecendo nos sistemas de segurança bancária. Nas semanas seguintes, submeti as moedas à análise de especialistas em numismática, historiadores especializados em moedas antigas e até mesmo laboratórios de análise metalúrgica. Os resultados foram desconcertantes. Algumas moedas eram de períodos históricos conhecidos, mas outras eram feitas de ligas metálicas que não existiam na época em que supostamente foram cunhadas. Mais perturbador ainda era descobrir que várias das moedas tinham inscrições que faziam referência específica ao sistema bancário brasileiro, mencionando bancos que só foram fundados décadas depois da data aparente de cunhagem das moedas. Era como se elas tivessem vindo de uma linha temporal diferente, ou de uma realidade paralela onde a história havia se desenvolvido de forma ligeiramente distinta. A descoberta me levou a investigar mais profundamente a história dos sistemas bancários brasileiros, procurando por padrões ou eventos que pudessem explicar os fenômenos que estava vivenciando. Foi através dessa pesquisa que descobri informações que mudaram completamente minha compreensão sobre a natureza do trabalho que realizava. O sistema bancário brasileiro havia sido construído ao longo de sua história sobre locais com significado histórico profundo, cemitérios antigos, prisões desativadas, locais onde haviam ocorrido eventos traumáticos, áreas onde grandes quantidades de pessoas haviam vivenciado emoções intensas relacionadas a dinheiro, poder e sobrevivência. Mais intrigante ainda era descobrir que muitos dos cofres e câmaras blindadas mais antigos do sistema bancário haviam sido construídos seguindo especificações técnicas que iam além da simples proteção patrimonial. Havia elementos arquitetônicos que pareciam ter sido projetados para conter ou canalizar energias específicas, características estruturais que não faziam sentido do ponto de vista da engenharia de segurança convencional. Conversas discretas com funcionários aposentados revelaram que sempre houve conhecimento informal sobre os aspectos especiais de certas instalações bancárias. Gerações de funcionários especializados em segurança haviam desenvolvido protocolos não oficiais para lidar com fenômenos inexplicáveis, rituais de proteção, que eram transmitidos verbalmente entre colegas experientes. Descobri que meu trabalho envolvia muito mais do que apenas manutenção técnica de sistemas de segurança. Estava, sem saber, participando de um sistema de contenção de entidades ou energias que haviam se acumulado nos locais onde o dinheiro
e o poder eram concentrados ao longo da história brasileira. As figuras que havia observado nas câmaras blindadas não eram fantasmas ou alucinações. Eram manifestações de algum tipo de consciência coletiva que havia se desenvolvido em torno do sistema financeiro, uma inteligência emergente que monitorava e talvez influenciava as operações bancárias de formas que não conseguíamos compreender. Esta descoberta me forçou a repensar completamente minha função profissional e minha responsabilidade como guardião dos sistemas de segurança bancária. Não era apenas responsável pela proteção física do patrimônio financeiro, mas também pela manutenção de um equilíbrio delicado entre realidades que se sobrepunham nos locais onde trabalhava. Comecei a desenvolver novos protocolos pessoais para lidar com os fenômenos que encontrava durante minhas verificações noturnas. Aprendi a reconhecer os sinais que precediam as aparições. Desenvolvi técnicas para observar sem interferir nos processos que presenciava e estabeleci métodos para documentar discretamente as experiências sem comprometer minha posição profissional. Também me conectei com uma rede informal de funcionários bancários que haviam tido experiências similares ao longo dos anos. Descobri que éramos mais numerosos do que imaginava, uma comunidade secreta de profissionais que compartilhavam conhecimento sobre os aspectos inexplicáveis do trabalho em sistemas de segurança financeira. Através dessa rede, aprendi que os fenômenos que observava faziam parte de um padrão muito mais amplo de atividade paranormal relacionada ao dinheiro e ao poder econômico. Havia relatos de aparições em bancos centrais de outros países, experiências similares em instituições financeiras antigas ao redor do mundo, evidências de que o sistema financeiro global estava permeado por influências que transcendiam a materialidade física. Hoje, 17 anos depois de começar minha carreira em sistemas de segurança bancária, abordo meu trabalho com uma perspectiva completamente transformada. Mantenho competência técnica absoluta na manutenção de cofres e câmaras blindadas. Sigo rigorosamente todos os protocolos de segurança estabelecidos, mas também exerço uma função mais sutil de guardião de fronteiras entre realidades. Cada verificação noturna é uma oportunidade de monitorar não apenas a integridade física dos sistemas de proteção, mas também o equilíbrio energético dos locais onde trabalho. Aprendi a detectar sinais de instabilidade dimensional, a reconhecer quando as influências inexplicáveis estão se intensificando e a aplicar técnicas discretas para manter a harmonia entre os diferentes níveis de realidade que coexistem nos ambientes bancários. Minha experiência me ensinou que o sistema financeiro é muito mais do que um conjunto de instituições econômicas. É uma rede complexa de energias, intenções e consciências que se manifestam de formas que nossa compreensão convencional ainda não consegue explicar adequadamente. O dinheiro carrega muito mais do que valor econômico. Transporta também memórias, emoções e aspectos da consciência humana que se acumulam e se transformam nos locais onde é concentrado e protegido. Como profissional especializado em segurança bancária, tenho responsabilidade que vai além da proteção patrimonial. Sou guardião de portais entre dimensões, mantenedor de equilíbrios delicados entre forças que influenciam a economia de formas que poucos conseguem perceber. É um trabalho que exige não apenas competência técnica, mas também sensibilidade para aspectos da realidade que nossa sociedade ainda não reconhece oficialmente. Cada cofre que abro, cada câmara blindada que verifico, cada sistema de segurança que mantenho, é uma oportunidade de servir a uma função mais ampla de proteção e equilíbrio que transcende a simples custódia de valores materiais. Aprendi que trabalhar com dinheiro e sistemas financeiros significa inevitavelmente trabalhar com as dimensões mais profundas e misteriosas da experiência humana coletiva. A história que compartilhei representa apenas uma pequena amostra das experiências que vivo regularmente no exercício da minha profissão. Existem camadas muito mais profundas de mistério e significado nos sistemas bancários brasileiros, dimensões de realidade que podem ser acessadas apenas por aqueles que dedicam suas vidas à compreensão dos aspectos mais sutis da relação entre humanidade, dinheiro e poder.